Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Um dos principais fetiches e também tabus do mundo moderno corporativo é a relação sexual no ambiente de trabalho. Se envolver em hierarquia, então, a situação complica muito mais. Mas o estereótipo está aí e não nos deixa mentir. A figura do chefe sexy, povoa a mente de muita gente. Mas será que tem mesmo como transar com o chefe e conciliar com isso o trabalho? Outra questão importantíssima. Apesar do reconhecido tesão pelo poder, há também um risco grave de assédio sexual, termo que consta no Código Penal desde 2015. 20 anos após a lei do assédio, o Brasil registra 7 processos por dia. Onde começa e onde termina o sexo, o tesão, o relacionamento, onde começa o assédio? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui. Você está ouvindo a 7ª temporada do Sexoterapia, o espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos nos dedicando a explorar os personagens da nossa vida amorosa. Hoje vamos falar dele, do chefe. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universo. Estou com o meu lado aqui Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. E também patroa de si mesma, certo, Ana? Ana, o poder é afrodisíaco? Oh, meu Deus, tudo bem, querida? Tudo bem, meu povo? Chefe de si mesma. Nossa, eu fiquei pensando enquanto estava estudando para esse nosso tema, se eu já tive chefe, né? Porque eu sou profissional liberal. Pois é, eu pensei nisso também. Mas claro, eu também já tive mestres, né? Tanto na sexologia quanto na psicologia, muitos colegas de trabalho, às vezes, com maior poder que eu, né, no sentido assim hierárquico, inclusive até, você sabe que tem uma questão da medicina com a psicologia, né? Você tem isso também em profissões, né? Quer dizer, como o médico muitas vezes, como assim, a sexologia tem muitas, são múltiplas dimensões, são várias, é multidisciplinar. Então você tem os psicólogos trabalhando, você tem enfermeiros, você tem médicos, você tem educadores, vai depender muito de cada atuação de trabalho, né? Você pode atuar em clínica, você pode atuar social, você pode atuar, enfim, na educação. E aí tem uma questão hierárquica de poder também, quando envolve a medicina em detrimento à psicologia e enfermagem, sabe? E é interessante também esse lugar de poder do macho, né? Muitas vezes sendo reproduzido e inclusive sendo desejado. Mas eu tenho a impressão, Bárbara, que as coisas estão mudando muito, porque na medida em que as mulheres, né, as mulheres começam a tomar pé deste mundo do trabalho, que foi criado pelos homens brancos, para os homens, com as regras dos homens, né, mas na medida em que as mulheres começam a se desenvolver com autonomia e também conquistar a sua própria posição no mundo do trabalho, eu tendo a pensar que essa figura erótica do chefe como como esse cara que vai me trazer os recursos, se a mulher não precisa mais dessa posição, eu tendo a achar que esse tipo de chefe ou esse tipo de homem que ilustra, por exemplo, 50 tons de cinza, nessa reprodução desse cara gostoso, maravilhoso, cheio e rico, com uma mulher meio abobada e virgem, eu tenho a impressão que isso vai diminuir muito. É um meme que eu adoro, né? Que agora o velho da lancha sou eu. Eu amo esse meme. Mas é que bom que tu trouxe 50 tons de cinza, porque a gente está aqui na presença de uma escritora, que é a Tatiana Amaral, um dos principais nomes da literatura erótica brasileira, autora da trilogia de romances chamada Função CEO, que narra justamente o envolvimento de uma secretária com o CEO de uma empresa. Tatiana, o livro, conta pra gente um pouco, eu fiquei muito curiosa para saber se tu pesquisou muito para escrever essa trilogia, ou se ela foi inspirada em alguma história real, alguma história tua, alguma história que tu conhece. Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Conta aí para a gente sobre o livro, para mim, para a Ana e para as nossas ouvintes. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu escrevo já há 10 anos e Função CEO foi o quarto livro, se eu não me engano, que eu escrevi. Então, quando eu escrevi o Função CEO, eu não estava muito preocupada com... Eu sou administradora, eu sou formada em administração e em marketing.
Então, eu não precisei muito desse cuidado em relação a como era dentro da empresa. A ideia era contar o relacionamento, a paixão deles, que aconteceu justamente quando ela foi trabalhar naquela empresa ali, né? Estava no auge essa ideia do homem realmente, que é o que tem poder, o que faz e acontece. E eu vou te dizer uma coisa, assim, até hoje, pelo que eu vejo, assim, quando eu faço perguntas dentro das minhas redes sociais, eu vejo que as mulheres continuam gostando da ideia do homem mais poderoso do que a mulher. É mais afrodisíaco para ela a mulher ser mais nova, ser mais boba, e o homem ser mais poderoso e mais experiente. Né? Ainda temos isso. Eu tento muito quebrar, eu tento muito escrever mais a mulher mais empoderada, mas as mulheres ainda gostam mais da menina bobinha e do cara que é. Eu acho que isso é o que dá o tesão. Você sabe assim, na vida real, eu sou a dona da minha vida, eu faço o que eu quero. Nos livros, eu quero fantasiar, eu quero uma coisa diferente, entendeu? Mas Então, Ana, é isso que eu queria saber, exatamente isso que eu tenho curiosidade. Na vida real e na ficção, porque eu posso ter tesão por ser, lá a gente fala, né, BDSM e tal, então eu posso ser submissa na cama e ser independente, poderosa, Sim, empoderada exato. no meu trabalho, né, Ana? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou Super. tem? Não, super. É interessante o que a Tatiana trouxe, porque esse tipo de dicotomia entre o que está destacado, né? Por exemplo, eu vi uma das grandes críticas desse filme 365 DI, é isso? DI. Eu não sei se 65 que é assim, né? Vamos combinar, né? Uma historinha para lá de absurda, um roteiro horrível, mais umas cenas de sexo super quentes, e aí houve assim, muitas críticas em relação, né, a esse tipo de submissão, de novo, essa reprodução da mulher, que tudo bem que ela foi raptada, tudo bem que tinha ali uma coisa que ela não tinha desejado, mas ela acaba cedendo, aquele cara assim, né, meio mafioso e tal. Mas também tem um lado da fantasia feminina que pode ser destacada do contexto real, né? Quer dizer, existe um lugar de fantasia onde cabe a submissão. E a gente, às vezes, tem um pouco de vergonha de dizer isso, porque parece que eu não vou estar ali, que eu estou negando a minha autonomia ou negando o lugar do feminismo na minha luta de sororidade, inclusive com outras mulheres. Então, acho que a gente precisa saber destacar. Uma coisa é o lugar da fantasia. Homens muito poderosos, muitas vezes, estão usando calcinha por debaixo do terno, sabe? É aquela piada que os sexualistas fazem. E por quê? Porque é onde se experimenta também a submissão. Eu posso experimentar ali naquele lugar. Então, eu acho que sim, eu acho que cabe as duas coisas no nível da fantasia, né? Agora, me preocupa ainda no Brasil isso ser tão atrativo, porque eu acho que ainda as mulheres não percorreram sabe, destacadas um pouco dessa figura de poder. Eu acho que a gente ainda está num caminho e isso ainda pode ser reproduzível no contexto real mesmo. Sim. Eu falo muito isso, assim, que os escritores eles precisam ter a responsabilidade do que eles vão passar, porque tem muita gente seguindo, muita gente lendo. E como você tem pessoas novas, jovens lendo, o meu público mesmo, o público mais alto é de 24 até 44 anos. Então, são mulheres que estão se descobrindo, não é? E se você leva essas mulheres que foram criadas de uma forma bem mais restrita, e você diz a ela que é legal ela ser sequestrada por um cara que tenha dinheiro, isso, às vezes, eu acho que, assim, Tatiana, eu tenho maturidade para entender que aquilo ali é fantasia. Jamais, na realidade, aquilo ali ia acontecer da mulher ser violentada. Né? Ela não iria ser sequestrada e o cara respeitar ela como ele respeitou. E se apaixonar por ela daquele jeito, né? Isso, assim, e ele não tocou nela enquanto ela não disse que ele podia tocar. E ela provocou, ela fez e aconteceu. Então, assim, isso não é a realidade. Se a pessoa souber separar, tá ótimo. Mas muitas vezes a pessoa não sabe separar. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Os escritores eles precisam ter essa responsabilidade do que vai ser passado. Inclusive porque reforça, né, uma estrutura patriarcal fortíssima, né? Se a gente for para o caminho, que a gente não vai para esse caminho de discussão, mas se a gente fosse para o caminho, por exemplo, da prostituição, das meninas, das jovens, das mulheres que vão para outros países, né, e são escravizadas com promessa de não sei o quê, quer dizer, então acho que aí a gente fica reproduzindo também um padrão. Agora, eu queria só
só para pegar o gancho, não perder esse gancho da história da literatura, eu li um artigo da Bruna Maia, escrito na Piauí, em março de 2020. É muito interessante, ela vai falar um pouco sobre a literatura erótica que envolve homens poderosos, e ela faz uma série de críticas interessantes, né? Mas o que eu achei o máximo foi quando ela diz o seguinte, ela fala que por 10 anos ela foi repórter de economia e ela entrevistou mais de 500 CEOs de todo tipo. Daí ela diz o seguinte, se tive vontade de transar com 3 deles, foi muito. Explico. Eles tinham poder, mas não exalavam sedução. Na maioria das vezes, pareciam esgotados pelo excesso de trabalho ou carregam aquele ar impertigado de quem herdou a empresa dos pais. Eu achei tão excelente, né? Porque ela traz um pouco para o dado de realidade, né? O que é um homem que trabalha muito ou que tem um cargo de muito poder, né? Quer dizer, será que esse homem é tão sedutor assim ou será que a gente continua mantendo a fantasia, É isso. né? Que é a que a Tatiana está trazendo. É engraçado porque a Tatiana é citada nesse artigo, inclusive, que tu falou aí. Ela fala dos livros da Tatiana. E eu queria saber, Tatiana, de onde tu criou o Robert Carter? As minhas histórias, elas costumam surgir. A ideia surge, assim, aí eu começo a desenvolver, começo a pensar nela, assim. Então, do nada, assim, eu comecei a falar assim, poxa, seria legal se eu começasse a escrever sobre uma pessoa que vai trabalhar com outra pessoa e começa a se envolver, né? Eu nunca vivi isso na minha vida, eu nunca tive um chefe que chamasse minha atenção, que eu quisesse ter algum tipo de relacionamento, muito pelo contrário, para mim eram todos horríveis mesmo. Se não eram horríveis fisicamente, eram horríveis como pessoas. E assim, eu nunca... a verdade é essa, assim, né? Mas assim, eu achei que seria legal, que ficaria legal. Então, eu comecei a escrever, o Função CEO, principalmente, eu comecei a escrever ainda quebrando as minhas próprias barreiras. Assim, eu escrevi 40 capítulos sem contar para ninguém que eu estava escrevendo daquela forma, porque foi o primeiro livro realmente erótico que eu escrevia. Então, eu fiquei com um pouco de receio dele. Eu não sabia como funcionava, eu não estava dentro do mercado ainda, eu não sabia de que forma meu marido iria receber, de que forma minha família iria receber. Então, eu fiquei um pouco, assim, retraída, mas eu escrevi daquela forma como eu achei que deveria ser ele. E quando eu comecei a perceber que o envolvimento dele com a secretária chamava muita atenção, né, que foi quando eu comecei a postar nas redes sociais, eu postava os capítulos nesses sites de história que são gratuitas, né? E aí chamava muita atenção, eu tive 3 milhões de leitores simultâneos lendo os capítulos. Então, aquilo ali que eu vi, assim, que quando eu vi, eu falei, nossa, e eu escrevia, e eu não gostava muito da relação deles. Eu falo isso até hoje, toda a entrevista quando eu falo. Eu não gosto muito do Robert, porque eu acho que hoje a Tatiana, não escreveria ele. Né? Eu escrevi em uma época de 2015, era completamente diferente na minha cabeça. Né? Então, hoje é outra história. Nesse período que passou, nesses 6 anos, muitas discussões, né, vieram à tona, inclusive como a Ana trouxe, 50 Tons de Cinza, ele começou primeiro como um hit, depois ele foi muito criticado. Hoje, então, tu tem uma visão crítica até do que tu escreveu, tu já não escreveria da mesma forma, tu acha? É porque, assim, ele é muito abusivo mesmo, assim, eu acho que se fosse real, seria absurdo, a história seria absurda, né? Porque ele é muito abusivo. A mocinha, né, que é a Melissa, ela tá dentro de casa com o namorado, e ele põe na cabeça que ela não pode ter um namorado, então ele vai na casa dela, ele tira ela dentro de casa, ele leva ela para o escritório, meio que forçada, assim, sabe? Tipo, obrigando ela a fazer essas coisas. E ela fica naquela de não querer se envolver com ele, de não querer fazer aquela parte e tal. Ela, no início, ela nem fica tanto, porque ela não tem noção de quem ele é, assim. Ela sabe que ele é o CEO, que ele é o chefe e tal, mas depois que ela descobre que ele é casado, ela não quer mais a relação, porque ela não quer ser amante. E ele força a barra para que ela seja amante dele, entendeu? Então, assim, é um pouco a história, eu acho que hoje não iria caber para o que eu defendo, sabe? Assim, eu defendo muitas coisas feministas que hoje a história não seria legal, né? Só que eu não posso reescrever, porque é uma história que fez muito sucesso, uma história que e é uma história que fez sucesso, uma história que as pessoas gostam muito, então eu não posso mexer nessa história, né? Se bem que eu vou escrever mais 2 livros deles agora, então eu posso punir o Robert por isso. Eu acho importante. Põe ele no tronco, gata. Eu acho que daí a ideia, né? Porque eu acho que sim, eu até falei aqui um pouco no começo do programa,
sobre essa história do assédio sexual, que é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que falar Sim. que é um crime no Brasil há muito tempo. Então, devido já a essa coisa que a gente falou, né? Que a Ana falou, que tudo bem tu ter um desejo dentro do teu quarto, dentro né, entre quatro paredes, o sexo e tal, mas se algumas barreiras, esse exemplo que tu deu, né? Exatamente, do cara dela tá dentro de casa com o namorado, e ele ser casado e buscar e tal, é uma situação realmente que ultrapassa os limites. Tu chegou a fazer uma pesquisa, agora tu vai escrever mais 2 livros. Eu gostei da sugestão da Ana, coloca aí no pau já. Tu chegou a pesquisar sobre isso, sobre assédio Não, sexual? na época ninguém falava muito sobre esse assunto. É porque a lei é de 2015, né? Tu escreveu os primeiros livros isso. quando? Não, eu escrevi em 2013, se eu não me engano, Função CEO, mas ele foi lançado por uma editora pequena, então foi pouco volume, e depois ele saiu com a Pandora em 2015, que foi quando ele estourou mais, né? Mas é um assunto que foi, exatamente isso que a gente está falando, que é um assunto que vem sendo falado há mais tempo, né, agora. Isso, é. Na época ninguém falava sobre isso, muito pelo contrário. Na época as pessoas achavam o máximo ele ser o chefe dela e ele fazer algumas coisas que ele fazia, sabe? As meninas ficavam doidas. Até hoje, quando eu falo, eu faço live toda quinta-feira, quando eu falo nas minhas lives que eu não gosto do Robert, que por mim eu matava o Robert, elas brigam e que não querem que ele morra, que não querem que tire ele da história, elas são apaixonadas por ele, mesmo ele sendo esse cara, né? Então, gente, ele segue. Eu sempre fui muito fora da curva, viu? Porque nunca me atraí, sabia? As grandes Eu figuras também de poder, eu nunca tive muita atração sexual. Eu tenho muito mais atração intelectual por homens inteligentes, bem-humorados. Mas eu essa só coisa queria do fazer poder da grana... Desculpa, só queria fazer uma correção, que a lei, ela tem 20 anos, ela é de 2001, tá? Eu falei que 2015, mas ela é de 15 de maio de 2001. Só para deixar claro, mas de qualquer maneira, isso que a gente falou, que continua, né? É um assunto que vem sendo mais falado mais recentemente, né? Assim, com certeza. Para você ter ideia, no último trabalho quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, na última empresa que eu trabalhei, eu sofri assédio. Eu tive uma pessoa que me perseguia dentro da empresa, entrava na minha sala, sentava na minha frente, ficava parado olhando para mim. E aí o conselho veio perguntar se eu queria prestar queixa, mas isso não era discutido, sabe? Era tipo como se fosse uma coisa que você precisa ficar quieta e calada para não perder seu emprego, entendeu? A única coisa que eu fazia era não querer dar espaço. A gente vamos ouvir os nossos casos, porque tem um justamente que fala sobre isso. Então a gente pode entrar mais nesse assunto daqui a pouco. Porque a cada episódio, Sexoterapia traz histórias reais apuradas pela reportagem de Universa e que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é a história da Rebeca, que tem 21 anos e é de Campinas. Manda casos. Comecei a estagiar em uma empresa alimentícia nesse ano. Como faço engenharia de produção, trabalho no chão da fábrica. É uma grande oportunidade que consegui, principalmente um ano complicado como o que estamos passando. Muitos colegas meus estão sem conseguir trabalhar. Quando entrei na empresa, conheci o coordenador, que é o responsável pelas minhas avaliações e por me orientar durante o estágio. Ele é bem amigável com todo mundo, porém, em poucos dias percebi que comigo era diferente. Ele brinca muito sobre eu ser novinha, carne fresca, etc. Que as garotas da minha idade fazem o tipo dele e que ficou muito feliz quando viu que eu trabalharia na equipe dele. Quando me elogia dessa forma, ele emenda um convite para tomar cerveja depois do expediente. Já neguei algumas vezes, disse que não estou interessada. Ele insiste. Passei então a inventar desculpas para não ficar sozinha com ele e assim evitar novas propostas. É uma situação complicada, mas não quero correr o risco de abrir mão do meu estágio. Eu espero que, com o tempo, ele deixe de ficar interessado em mim, mas, sinceramente, não sei mais o que fazer. E aí, Ana? Eu tenho ódio, assumo que eu tenho ódio, e ela precisa denunciar esse sujeito. Ela precisa denunciar, porque isso não é cantada, isso não é gracinha, isso não está no script, precisa ter contorno, o trabalho precisa ter contorno. Olha, tem um estudo que foi feito em parceria com o LinkedIn, com uma executiva do LinkedIn, que a Ana Cláudia
eu acho que o sobrenome dela é Plihal, não sei se eu estou pronunciando direitinho, junto com o Think Eva, que é da Maíra Ligori, que é uma diretora dessa ONG. Então, elas fizeram uma pesquisa em 10 empresas brasileiras e descobriram que 47% das mulheres relataram ter sofrido assédio sexual, sendo que só 5% foram denunciar. E aí elas vão fazendo uma série de discussões muito importantes sobre por que as mulheres não denunciam, né? Então, medo de perder o emprego, né? Denunciar para quem? Para o RH? E o RH, quer dizer, se essa pessoa, se esse funcionário ou funcionária, porque existe também assédio de mulher para homem ou de mulher para mulher, mas aí não assédio sexual, é menos índices, né? Mas assédio moral, tudo bem. Então, assim, se essa pessoa é um executivo muito importante para a empresa, como é que o RH, que não está preparado para receber e dar seguimento, né, em empresas que esse contorno do assédio não está muito claro, que não tem uma política anti-assédio, como é que o RH vai fazer? Então, assim, essa coisa da impunidade é muito forte, o medo desse homem ficar impune, das coisas se voltarem contra ela, dela ter que provar uma coisa que ela está dizendo que está recebendo. Então, o caso dessa moça, o caso que a Tatiana está falando, eu mesma tenho várias pacientes que ficaram assim, eu tenho uma que ficou 5 anos no trabalho sendo assediada pelo chefe. É horrível isso. E assim, né, medo, insegurança, baixa produtividade. Se a gente pensar que, inclusive, também nessa pesquisa tem um recorte de raça, que as mulheres negras são mais assediadas, né? A gente deu exatamente essa pesquisa em Universo. E que também tem uma questão também de faixa de renda. Quer dizer, as mulheres que têm uma renda superior ou que têm cargos executivos, elas também são assediadas, mas elas têm, parece que, mais recursos porque isso está sendo mais discutido, porque elas estão em grupos de mulheres, mais recursos para lidar com isso. E as mulheres com renda, né, com menos renda, ficam desesperadas, porque se ela tem em casa 3 filhos para cuidar, ou mesmo que ela não tenha, mesmo que ela seja solteira, ela tem que pagar as contas, pagar a faculdade, como é que ela fica sem esse trabalho? E esse caso da nossa ouvinte, ela tem 21 anos, né, Ana? Então tem mais esse fator ainda, né? Que deve ser um Filho cara... da puta esse sujeito. É isso. Manda o telefone dele para mim para você ver o que eu vou fazer com esse cara. Deixa que a gente resolve aqui, Deixa que a gente resolve. Mas eu acho que tá certíssimo isso tudo que tu tá falando, e é bom que a gente saiba que existe, que é um crime, e é importante que tenha isso no Código Penal, mas não é só isso, né? As empresas têm que ter meios e gerar maneiras das pessoas fazerem denúncias anonimamente, sabendo que o emprego delas não vai entrar em risco. O que a Tatiana disse, muitas vezes as mulheres que sofrem assédio, elas ficam com medo de ficar com a fama, de que foi ela que provocou, de que ela é interesseira, de que ela, enfim, toda essa carga recai de novo sobre a mulher que, nesse caso, ainda foi assediada, né? Então, ok, ótimo, importantíssimo termos a lei, mas eu acho que também cabe às empresas fazerem essa lei funcionar, né? Eu acho que as empresas são super responsáveis, eu acho que existe um movimento agora de se criar, né, estratégias de anti-assédio muito claras, e uma das coisas que elas também falaram nessa pesquisa, que é bastante interessante, é que muitas vezes os homens não entendem isso como assédio. Então, de novo, quando a gente fala lá que o trabalho, o mercado de trabalho foi constituído por homens brancos, para homens, com as regras dos homens, o mercado de trabalho ele não se adaptou à entrada das mulheres, né? Então, assim, às vezes essa piada grotesca ou assediar, ou isso que esses homens fazem também nos espaços ele aqui no públicos. caso dela, da Rebeca, ele é amigável com todo mundo. Então, assim, às vezes o cara nem percebe. Então, às vezes você tem que... Elas falam, né? A Ana Cláudia do LinkedIn, ela diz que ela tá conversando com executivos de empresas e que quando ela coloca as coisas, os caras ficam assim, não, mas isso não acontece na minha empresa. Mas como não acontece na sua empresa? É assim, aí quando ela começa a colocar, né, as questões, as pesquisas, e os homens às vezes
ficam meio embasbacados, assim, como assim? Porque muitas vezes eles não reconhecem que é aquilo que a gente fala da cultura do estupro, que a gente fala do machismo e da misoginia, né? Que está Sim. tão estrutural que às vezes o sujeito não percebe. Às vezes percebe e está de sacanagem, manipulando mesmo, né, a vulnerabilidade alheia. Ó, Eu mas tenho uma tem coleção. caso. Ai, Pode falar, desculpa. Tatiana, por favor. Eu Imagina, tenho pode falar. uma coleção que eu estou escrevendo ainda, né? São 10 livros, mas eu já escrevi 2, que fala sobre os problemas das mulheres na sociedade, o que elas sofrem por ser mulheres, né? E aí, o primeiro livro que eu lancei, que foi o Baile de Máscaras, ele conta exatamente essa história da mulher dentro de uma empresa que não é reconhecida por ser mulher, que sofre o assédio, que tem toda essa questão, e ela fala o tempo inteiro que ela não pode perder o emprego porque ela tem o cartão de crédito, que a família dela não pode assumir as contas dela, que ela tem que aguentar mais um pouco, coisas desse tipo, assim, ela sofre bastante. São 10 livros que vão mostrando todas as situações das mulheres, assim, dentro da sociedade. Precisa de 10 livros, talvez precise até mais para contar as situações todas que as Porque mulheres sofrem, são muitas infelizmente. questões, né? São muitas questões. Infelizmente. Agora, essas meninas dessa pesquisa, essas mulheres, né, elas dão algumas dicas importantes também, né? Quer dizer, denunciar, né? Tentar criar provas, então, guardar mensagens, dar print de mensagens do WhatsApp, gravar conversas, né? E também falar com outras mulheres dentro da empresa, porque muitas vezes esse cara já assediou várias pessoas. Sim, Né? Então, provavelmente, né, Ana? Provavelmente, né? Esse apoio de outras mulheres é muitíssimo importante, né? Até para as pessoas poderem criar coragem mesmo de muitas vezes de fazer denúncia. Ó, eu acho importante a gente falar sobre isso aqui. Mas também tem casos em que está todo mundo querendo, né? Eu acho que é bom a gente falar desses casos e como a gente fazer isso de uma maneira respeitosa para todo mundo. Eu acho que a gente pode ler agora, então, a história da Liana, que tem 26 anos e é de Niterói, no Rio de Janeiro. Manda casos. Eu e o meu chefe sempre nos demos bem, pessoal e profissionalmente. E sempre tivemos uma dinâmica ótima de tirar sarro um do outro durante o expediente dos momentos de confraternização. Como eu sou piadista, tínhamos essa abertura. Também flertávamos de brincadeira, mas ele, nem ninguém levavam a sério, porque eu sou lésbica e sempre me relacionei com outras mulheres. Só que não sei o que aconteceu. Comecei a sentir que talvez não seja apenas piada, que eu realmente possa estar atraída por ele. Ainda não tenho certeza se é um carinho ou um companheirismo que fazem eu confundir as coisas. Sou muito emocionada, me apaixono muito fácil. Ou se realmente sinto tesão. Nunca havia sentido isso por um outro homem. No entanto, como acaba emendando um relacionamento no outro, nunca levei esse sentimento adiante, porque não acho que seria legal para minha carreira e também porque nunca estive com um cara até hoje. Costumo até ficar muito perto para que eu não quero desrespeitar ninguém. Porém, orientação sexual à parte, é inegável que meu chefe está mexendo cada dia mais comigo. Meu Deus, quantas revoluções, Ana! Será que ela é bi? Não sei, né? Pode ser. Agora, me faz pensar um pouco nessas pessoas que fazem parte da vida da gente, atravessam a vida da gente, e eu digo que são os tesãozinhos, que é aquele que poderia vir a ser. Você vai encontrar na sua vida algumas pessoas com quem você vai ter um erotismo muito interessante, alguns você vai transar melhor, outros você vai amar melhor, mas não é tanta gente assim, né? A gente pode ficar com muita gente, sexo casual com muita, mas assim, as pessoas especiais das nossas vidas não serão muitas. E alguns vão despertar na gente uma vontade de estar mais perto. Às vezes é por identificação, às vezes é porque é gostoso. Se a gente pensar que a gente fica no trabalho tanto tempo, né? Quanto tempo você trabalha? Tem gente que trabalha 14 horas por dia, o que eu acho um absurdo, né? Mas se você pensar que você passa 8, 10 horas do seu dia ao lado de alguém com quem você troca tanta coisa e que é em troca de bom humor, que você descobre identificações, eu acho que pode rolar um tesãozinho daí, até por esse movimento da partilha, porque principalmente se o trabalho, ele é uma parte importante da sua vida.
Então, você tem ali um colega que, por um acaso, é seu chefe, né? Que entende você, que conversa, que dá risada. Pô, é Tem um uma expressão, tesãozinho. tem uma expressão americana que eu acho curiosa, que é work husband, que é o marido do trabalho, que é uma pessoa que às vezes tu desenvolve esse tesão, isso tudo, porque é alguém com quem tu consegue ter trocas, que às vezes o teu marido, teu companheiro, tua esposa não vão entender, porque ele trabalha com outra coisa, não conhece os meandros. Então tem toda uma parte da tua vida, como tu falou, que são essas 10, 12, às vezes 14 horas que tu passa envolvida com outra coisa, que às vezes teu companheiro não vai conseguir dividir contigo. E aí, de repente, nisso rola uma conexão que tu não tem com outras pessoas por causa dessa convivência extrema. E também tem, né, que eu acho que é isso que aparece muito, principalmente nos livros até da Tatiana também, essa tesão que a gente tem, e muitas pessoas têm, sobre esse cara que é o líder, que é o chefe, que é o que a gente admira. Às vezes a gente pode se perder nesse caminho, não, Ana? Eu acho que sim. Você sabe que eu fui atrás, meninas, de pesquisa sobre o fator da admiração no contexto amoroso. Eu não encontrei. Gente, nós precisamos fazer pesquisa sobre isso, porque é curioso, porque a gente está sempre falando da admiração, né? O quanto que é Sim, importante admirar o parceiro, o quanto é importante. E aí eu fui atrás, falei, vamos ver se tem aí esse fator da admiração da importância, e não encontrei pesquisa, ou pelo menos eu não encontrei, né? Pode ser que até tenha, mas não é tão habitual. Mas eu, Ana, acho que a admiração, ela é um fator, assim, que pode misturar um pouco com tesão, sabe? E que é. pode confundir, inclusive. Ô, Tatiana, e essa figura, né, como a gente falou, assim, que eu acho que vai muito forte nos livros, nessas Sim, histórias, assim, eu acho que é isso que as tuas leitoras veem no sim. personagem e sentem esse tesão, né, mais, assim, do que, eu espero, na verdade, né, de todas as atitudes abusivas, né, que a gente realmente são condenáveis, como a gente já falou aqui, mas essa figura do homem muito seguro de si, que sabe o que quer, que demonstra, eu acho que é daí que vem o tesão. E que, na verdade, não é nada disso, né? Porque, assim, o livro, todos eles que fizeram sucesso, que tiveram o CEO, são homens quebrados, né? Que a gente chama assim, são caras quebrados. Então, ele tem aquela pose de que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe o que ele quer, que ele sabe de tudo. E quando a mulher chega, consegue entrar realmente na vida dele, descobre que ele, na verdade, é muito frágil, né? Que ele está Tem muito seus frágil, que ele traumas, né? precisa... Isso. E aí leva para aquele ponto da ideia da mulher achar que ela pode salvar o homem. Então as meninas vivem relacionamentos abusivos porque elas vão salvar o cara, Exatamente. Ai, Nossa, Tatiana, né? junta as duas coisas, né? Então, ô junta Jesus. aquela imagem externa do cara poderoso com um cara que, Sim, na verdade, ele é um cara que precisa que da você mulher, que Ai, você vai ajudar, você vai isso, salvar. Então, Ana, é ai, todos um, eles. é É. caramba. um retrato, assim, quase tipo introdução à psicologia. É Nossa, isso? agora, olha só, você sabe que eu lembrei aqui de um estudo que eu encontrei, que eu achei tão interessante, que pode se adequar a essa nossa personagem, que é um estudo de uma pesquisadora chamada Ana Urnova, de uma escola de negócios. Ela fez entrevista com executivos. E o que ela descobriu? Olha só, que primogênitos ou filhos únicos têm mais chance de criar laços fortes com seus chefes. E ela faz uma associação disso com o fenômeno de transferência, que é um conceito da psicanálise, que basicamente, de maneira muito, né, superficial, é quando você transfere para outra pessoa questões suas de sentimentos mais relacionados à infância, de normalmente que você tem com pessoas hierarquicamente posicionadas, né? Normalmente familiares, o pai, a mãe, sei lá, um irmão mais velho, o tio, sei lá, e que você projeta nos outros. Então, me lembrei disso, assim, essa ligação dela com esse chefe, vai que ela, a gente não precisa perguntar se ela é primogênita, porque pode ser uma ligação que tenha uma relação também projetiva, né? A Melissa é primogênita, Tatiana? Não, acho que ela está falando da mina do caso que Eu sei, você mas eu estou leu, né? Não? perguntando também para ti Ah, agora. tá. Então, é. Viu? Ó, Olha, ó, tá vendo? ó. É, Porque, pois porque é. é interessante, né? Lição da psicologia, né? As nossas primeiras figuras parentais,
elas são hierarquicamente, né, as figuras em que você admira, que te dão contorno na vida, que vão dizendo quem você é. São essas figuras. E acho que a gente acaba reproduzindo, e outras figuras hierárquicas de poder, elas vão também reproduzir um pouco este lugar. As primeiras professoras, os professores, os mestres e os chefes, né? Eles reproduzem essa figura de maneira meio simbólica. Então, a chance também da gente estar, de alguma maneira, transferindo algum conteúdo que a gente não percebe, né, mais ligado à infância, pode ser que aconteça também, né? Então, cabe quem está envolvida com o chefe dar uma pensada nisso. Ó, é muito interessante que tu trouxe esse exemplo, porque isso vai estar no próximo caso que eu vou ler, mas antes a gente faz um intervalo. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. O nosso terceiro caso é da Nathalie, ou Nathalie. Tem 38 anos e é de São Paulo. Manda casos. Conheci meu marido quando comecei a trabalhar em uma agência de marketing, onde ele era meu chefe direto. Logo que eu vi, fiquei atraída. Nunca tinha tido problemas em ficar com professores e outros chefes, então comecei a investir nele assim que descobri que ele era solteiro. Ele até flertava comigo, mas era resistente por conta da nossa posição hierárquica. Então foram meses e meses de conversinha mole, até que um dia, após um happy hour, ele cedeu. Com o tempo, engatamos um relacionamento sério. Éramos bem discretos, mas, assim como toda fofoca dentro do escritório, a notícia logo se espalhou. Primeiro, percebi que os meus colegas, do mesmo nível hierárquico que eu, estavam evitando falar abertamente comigo sobre questões do trabalho. Não me chamavam para alguns bares, que antes eu era sempre convidada a ir. Achavam que eu contaria para ele caso houvesse algum comentário ou fofoca. Não sei se era impressão minha, mas caso ele passasse um projeto para mim, sentia que as pessoas comentavam e me olhavam esquisito. O clima foi ficando bem esquisito, porém eu não queria abrir mão dele nem do meu trabalho. Felizmente, ele recebeu uma proposta para trabalhar em outra agência, e assim deixamos de ter uma relação profissional. Mas não sei se estaríamos juntos caso continuássemos trabalhando no mesmo lugar. É difícil, hein, gente? Você veja, quando ela fala dessa coisa da reação das pessoas, né? É quase como, me faz lembrar um pouco. Eu entendo, no plano concreto do cotidiano, eu entendo, né? Quer dizer, a gente sai para almoçar e não pode falar mal do chefe porque a outra pessoa está. Eu como colega também ia ficar com o pé atrás, assim, né? De falar, quem então fala mal do boy da amiga, ou da mina da amiga, né? Do crush da amiga ou do amigo, não vai querer falar. E se é o chefe, né? Dobra o problema. Não dá, né? Quer dizer, eu acho que tem essa questão, assim, eu consigo entender da dificuldade, né, de você se sentir limitada. É quase quando você não leva o marido ou a esposa, ou companheira para sair com as suas amigas porque você quer meter o pau nele, né? Então, é quase a mesma coisa. Mas eu achei que pode até ser mais um volume dos livros que a Tatiana está falando, dos problemas que com a mulher, que as mulheres sofrem, porque é mais uma vez ela sendo julgada, né? Porque Também, eu não sei, a gente não tem aqui a história do marido, né? Ele acabou conseguindo uma oferta em outra empresa, saiu, tá tudo bem com ele. Mas é de novo a mulher sendo julgada como se ela fosse a interesseira que foi atrás do chefe, e na verdade ela se apaixonou. E aí, né, tem até essa coisa que ela falou ali, que ela sempre nunca teve problema de ter relação com professores e chefes. Acho que ela tem essa questão tesão pela hierarquia ou pelo poder que tu falou ali, né, Ana? Mas eu acho que tem isso também, dela, da mulher sendo mais uma vez julgada, e nesse caso que a gente está contando aqui, os dois estavam ali alinhados, dispostos a ter esse relacionamento da mesma maneira, né? Olha, eu quero dar uma notícia para os nossos ouvintes, que são super inteligentes, que são pessoas que adoram pesquisas e notícias interessantes. Eu recentemente li uma pesquisa que acabou de ser publicada, é uma pesquisa australiana, claro que existe aí um recorte cultural, é
outra população, outra cultura, né? Não dá super para a gente comparar com o Brasil. Mas eu achei muito interessante que eles faziam um levantamento de características que as pessoas tinham para a escolha do par, da parceria amorosa. E aí eles dividiram em 3 grandes grupos. Um era sobre atração sexual, atratividade, e aí tinha beleza física, etc, etc. O outro era sobre recursos. Então, o que essa pessoa tem? E aí o poder entra aí, a questão financeira entra aí, e o outro era traço de personalidade. E eles fizeram uma reflexão sobre os resultados à luz das teorias evolucionistas de atratividade, e eles também fizeram correlação por idade, né, de gênero e idade. Então, o que eles perceberam? Que os homens, acho que era de 18 até o final da juventude, começo da vida adulta, eles ainda têm a atratividade sexual como uma questão importante, na busca da característica das mulheres. Mas as mulheres, elas dão muito mais ênfase à personalidade e a outras características. Elas juntam mais características, mostrando que, e aí eles fazem a correlação, dizendo que as fêmeas, de alguma maneira, elas precisam reunir mais traços que garantam que este macho, isso estamos falando de teoria evolucionista, né? Como se a gente fosse bicho, né? Que esse macho possa garantir ser um bom parceiro, possível pai para a prole, né? Isso assim, é quase como uma questão meio genética, você vai num impulso ali dessa busca de atração. Depois eles vão dizer que com a idade isso muda, né? Que os homens passam também a eleger mais traços de personalidade para suas parcerias como importante, e a questão do recurso, né, não tem hoje tanta importância para a escolha das parcerias, mesmo em relação às mulheres. Ou seja, quanto mais as mulheres trabalham, e se a gente pensar que antigamente o mundo do trabalho, nós estamos falando de chefe, não era o mundo das mulheres, é óbvio que as mulheres vão usar recurso como uma coisa importante. Então, quando a gente fala de maneira julgadora, assim, ela só quer saber de grana, é porque as mulheres, quando não tinham, elas estavam impossibilitadas de adentrar o mercado de trabalho, de fazer universidade, etc. É óbvio que elas precisam de alguém que lhes dê recurso. Isso é óbvio, para a sobrevivência de si mesmo e dos seus filhotes. Então, eu acho que é um olhar muito, sabe, pouco empático e de entendimento geral de como o mercado de trabalho só foi aberto para as mulheres muito tempo depois. Sim. E assim, eu acho que essas posições de hierarquia, as mulheres ainda estão muito. É isso, tipo, faz 5 minutos tu pensar na linha evolutiva, né? Há quanto tempo as mulheres estão no mercado de trabalho? Foi ontem, né? Em 1950, as mulheres estavam começando a trabalhar em cargos muito baixos. Então, a gente tem mulheres realmente. Talvez, Tatiana, daqui uns anos tu escreva o Função CEO com uma mulher no poder, né? Fica aí, que já teve, você já pensou nisso, Tatiana? Eu não, eu tenho uma história do Diário de Miranda que ela é bem empoderada mesmo, assim, ela fala muito que ela é a heroína mesmo dela, ela não precisa de ninguém para salvar a vida dela, nem para resolver os problemas dela, que ela que faz isso. E eu gosto mais de escrever a mulher empoderada, eu gosto mais. Eu acho que é mais gostoso. Que bom. Agora, eu quero também trazer mais uma questão, agora relacionada à história da nossa personagem, também me veio um pouco a rivalidade fraterna. Sabe quando você tem ali, se você pensar a empresa que se mistura também como uma família, a gente não diz às vezes que as famílias são uma empresa também, né? Porque você tem as posições, você tem uma certa hierarquia. Eu fico pensando que quando o chefe, entre aspas, ou a chefe, entre aspas, elege um escolhido para uma posição mais afetiva, o resto do povo fica ali meio, né? Pô, não me escanteio. Escolheu. Mesmo que não queira, não é uma coisa consciente, né? Mas você fica num lugar de privilégio e isso ameaça os demais.
Sim. Então, acho que por isso que muitas empresas, elas pedem, né, elas tentam, nessa política, tentar evitar, né, fazer um trabalho ali para que se evite relacionamentos principalmente entre chefes e subordinados. Dito isso, Ana Canosa, conta Pois pra não, gente meu amor. o que a gente aprendeu com tudo isso. Clímax. Olha só, a gente aprendeu que o amor e a paixão e a sedução pode estar em qualquer lugar, inclusive no mercado de trabalho, com as pessoas que estão acima de nós. A gente aprendeu que a relação com os chefes são sempre complicadas, porque elas esbarram em questões de política de empresa, de compliance, elas esbarram em questões competitivas com os colegas, portanto, se você puder não se envolver com o chefe, melhor para você. A gente aprendeu que o assédio sexual precisa ser uma discussão feita pelas empresas e que as empresas precisam assumir uma política anti-assédio clara, com contorno, para que isso diminua cada vez mais. A gente aprendeu que é possível que você se apaixone pelo seu chefe e tenha muitas dúvidas. Quem sabe, se você mudar de empresa, você consiga manter esse relacionamento. E a gente aprendeu que chefes legais podem ser um tesãozinho na vida da gente, né? Vale a pena ou não abrir mão do trabalho? Daí é mais do que o seu coração mandar e o seu tesão também. Foi bom para você? Esse é o quadro final do nosso programa, em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. E hoje, como temos uma autora entre nós, eu vou abrir um espaço aqui para a Tatiana falar um pouco sobre o que ela anda escrevendo, os últimos lançamentos dela. Conta para a gente, Tatiana. Eu acabei de lançar o A Garota Invisível, que é uma história bem legal de uma menina que ela sofreu bullying na adolescência, e ela era apaixonada pelo garoto, e aí ela vai embora, e quando ela volta, ele já não reconhece mais ela. Só que ele está passando por uma situação bem complicada, e ele começa a achar que ela é a invenção da cabeça dele. E ela, por vingança, ela começa a fazer com que ele acredite que ela é, de fato, a invenção. Ela se faz de invisível, realmente, para ele. Assim, ela faz ele acreditar que só ele está enxergando ela, só ele está sabendo viver aquilo com ela. E a história é muito divertida. Eu brinco que é uma comédia romântica erótica, né? Já querem classificação. Então, ele é bem divertido, assim, bem sensual. E acontece aqui em Salvador. Eu estou adorando escrever histórias que aconteçam aqui na minha cidade, porque eu consigo visualizar melhor, né, os ambientes e tal. E eu estou finalizando a duologia Por Mil Anos, que vai ser lançada agora em junho, Por Toda a Eternidade, que é uma história muito interessante, assim, que é de um casal que vem há 1000 anos tentando ficar junto. Eles são separados, morrem, voltam, separados, morrem, voltam, tentando ficar juntos. E aí agora vai ser o final, é a vida final, assim, para saber se eles vão conseguir mesmo ou não. E nós vamos decidir isso agora por toda a eternidade. Legal, e também tem o Função CEO, que a gente está aqui na torcida, eu e a Ana, para na próxima dar um enquadro no cara, né, Ana? É isso aí, um chicotinho nele, hein? Será que o próximo da lista. Será que as fãs vão deixar? Vamos ver, aguardemos. Eu vou indicar, gente, deixar a Ana para o grande finale. Eu vou indicar uma comédia romântica que eu amo, clássica, que eu até revi de novo essa semana para ver se eu... É isso, exatamente o que a Tatiana falou, né? Que o livro dela é de 2015, 2013, 2015, e como as coisas vão mudando, eu também peguei um filme que é de 2009, que é A Proposta, que é com a Sandra Bullock e com o Ryan Reynolds, que ela é a chefe, então já tem essa coisa de diferente de tudo que a gente falou aqui. Ela é a chefe, ela é a poderosa, uma executiva canadense chamada Margaret, de uma editora de livros. Ela é super, tipo, a chefe insuportável que todo mundo detesta, e para poder ficar nos Estados Unidos, ela precisa fingir que vai casar com o assistente dela, que é o Ryan Reynolds. E é isso, assim, o filme é super divertido, é engraçado, e eu revi, e continuo achando fofo, porque eu gosto de comédias românticas, mas eu acho que, de vez em quando a gente vê é isso que a Ana até chamou muito bem a atenção, principalmente agora no clímax. A gente tem esses tesãozinhos, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai deixar aquilo aparecer, como vai aparecer.
tem happy hour para isso, né? Então, assim, vamos tentar deixar essas coisas, nesses momentos, de repente, mais fora do escritório. Eu acho que isso que eles conseguem fazer isso no filme, né? Então, eles acabam se apaixonando numa viagem, fora do ambiente de trabalho. Eu acho que foi essa lição que eu vi revendo esse filme, sabe? Eu acho que é isso. Existe o tesãozinho, mas se a gente quer fazer de um jeito que vá dar menos complicação, tenta separar a igreja e Estado. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Até porque eu fico pensando também, agora com os aplicativos, a gente tem muita chance de conhecer pessoas muito diferentes, né? Mas a gente, às vezes, acaba se apaixonando por aqueles que estão próximos, né? Sejam os amigos, as pessoas da universidade. Então, a chance de você também ter vários tesãozinhos no trabalho é muito grande, né? Sim. E tu, Ana, o que tu trouxe para a gente? Olha, eu já vou indicar um episódio do Mamilos, do podcast Mamilos, que é muito bom, que é o assédio sexual, o que fazer. Legal. Que tem, inclusive, a participação da Ana Cláudia e da Maíra, que falam muito sobre essas pesquisas e sobre o trabalho que elas têm feito em empresas contra, né, estabelecendo uma política de anti-assédio. Muito bom. Tatiana, super obrigada pela presença, obrigada pelo convite, boa sorte com os próximos lançamentos. Ouvintes, obrigada por escutarem até aqui. Nos vemos no próximo programa falando sobre mais um personagem da nossa vida amorosa aqui na Sexoterapia. Beijo, gente. Até lá. Tchau, gente. Obrigada. Siga o Universal Wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.